Neste vídeo, iremos discutir um dos artigos de pesquisa mais importantes já publicados, porque ele discute como será o futuro da inteligência artificial, e é muito importante que você assista esse vídeo, pois é provável que você seja afetado por alguns dos resultados desse artigo de pesquisa, e isso não é exagero. Então, sobre o que exatamente estou falando? Bem, basicamente a empresa DeepMind do Google, que é uma ramificação do Google Labs, está envolvida em vários projetos de grande sucesso que tiveram aplicações no mundo real. Mas, essencialmente, neste artigo, eles falam sobre como os próximos modelos que serão treinados são muito arriscados, e o tipo de riscos que eles representam, e exatamente o que precisamos estar atentos, porque ninguém parece estar prestando atenção a essas coisas. Todos estão focados na corrida do ouro, e muitas pessoas não perceberam quão perigosos esses sistemas realmente são e por quê. O que estamos construindo é muito mais perigoso do que pensamos. O artigo em questão se chama Avaliação de Modelos para Riscos Extremos. Ele começa dizendo que as abordagens atuais para construir sistemas de finalidade geral, as AGIs, tendem a produzir sistemas com capacidades benéficas ou prejudiciais. O progresso adicional no desenvolvimento de IA, como talvez o GPT-5 e potencialmente outras versões do Google Bard, poderia levar a capacidades que representam riscos extremos, como capacidades enormes de cyberataque ou habilidades fortes de manipulação. Eu vou explicar por que a avaliação desses modelos é fundamental para lidar com riscos extremos. Os desenvolvedores devem ser capazes de identificar capacidades perigosas por meio de avaliação dessas capacidades, e pela propensão dos modelos em aplicar suas capacidades para causar danos. Então, resumindo, se continuarmos aprimorando esses modelos no próximo ciclo, que talvez seja ano que vem, poderemos ter um modelo que potencialmente tenha capacidades que possam causar impactos catastróficos em todo o mundo. E isso não é apenas um artigo baseado em boatos. Ele se baseia em extensa pesquisa e nos mostra por que realmente devemos estar preocupados. E isso não é alarmismo, é praticamente um fato. Então, na introdução, ele aborda uma das coisas mais importantes que acredito que muitas pessoas precisam estar cientes. E isso é algo que também acredito que estará na vanguarda dos medos da maioria das pessoas e das preocupações dos pesquisadores de segurança. O que o artigo diz é que, à medida que o progresso avançou, os sistemas de IA de propósito geral têm mostrado novas capacidades, incluindo capacidades prejudiciais, que seus desenvolvedores não pretendiam. Ele continua dizendo que os sistemas futuros podem exibir capacidades emergentes ainda mais perigosas, como a capacidade de realizar operações cibernéticas ofensivas, manipular pessoas por meio de conversas ou fornecer instruções para a realização de ataques terroristas. Agora, isso é realmente assustador, você entende? Porque para muitos problemas sobre IA, nós sabemos quais problemas estão por vir. Mas, nesse caso, é um problema que não sabemos com que vamos nos deparar. O artigo diz que esses sistemas de IA têm mostrado novas capacidades difíceis de prever, que não esperávamos. Isso é algo que já vimos muitas vezes em diversos modelos de linguagem avançados. Na verdade, o Wes Hott já apontava isso. Eu vou deixar um link na descrição para o vídeo dele. É realmente muito bom e muito mais abrangente, mas eu vou passar rapidamente por cima. Então, diz assim: embora o desempenho seja previsível em um nível geral, o desempenho em uma tarefa específica às vezes pode surgir de forma bastante imprevisível e abrupta em grande escala. Embora seja contraintuitivo, isso é possível porque qualquer tarefa específica é apenas uma pequena parte da distribuição de probabilidade de saída de um modelo, e, portanto, pode mudar rapidamente mesmo quando a distribuição completa permanece normal. Isso é bem interessante. E podemos ver que, à medida que o modelo aumenta, às vezes surgem novas capacidades do nada. Agora, pode ser fácil visualizar isso em um gráfico, mas é mais fácil ainda se eu te mostrar um vídeo. Então, o que eu vou fazer é mostrar um vídeo e em seguida vou simplesmente mostrar como novas habilidades podem surgir de repente em várias formas de IA. Então, essencialmente, a OpenAI fez um jogo de esconde-esconde com vários agentes.
Agora, o que você está vendo é um vídeo de dois agentes se escondendo e mais um agente sendo procurado. Eu vou te explicar como funciona e é aí que isso começa a ficar mais interessante e ao mesmo tempo assustador. Então, o que você pode ver acontecendo ao longo de milhões e milhões de jogos simulados é que essas diferentes IAs aprendem a jogar o jogo. Elas aprendem diferentes estratégias e ganham mais pontos e recompensas sempre que inventam novas estratégias. Então, você pode ver aqui que elas inventaram o bloqueio de portas ao longo de milhões de jogos simulados que jogaram. Elas descobriram que quando bloqueiam as portas, não podem ser encontradas. E, é claro, elas vencem a partida assim. Agora, a IA está simulando milhões e milhões de jogos a cada hora para aumentar suas capacidades e perceber o que é possível. Com o tempo, novas habilidades começam a se desenvolver. E o que é incrível é que quando a OpenAI implantou isso, eles não perceberam que certas habilidades eventualmente surgiriam. Isso ocorre porque a IA aprendeu a explorar vulnerabilidades no ambiente que eles nem sabiam que existiam nesse mecanismo de jogo. E foi incrível porque eles disseram, não sabíamos que isso era possível e essa IA conseguiu descobrir. O mais incrível é que foi apenas alguns dias após o treinamento. Em diferentes ambientes, a IA foi capaz de inventar estruturas onde conseguiam se proteger da IA vermelha, para que ela não as encontrasse. E então, as capacidades mais interessantes surgiram quando essa IA conseguiu quebrar o jogo. Agora, uma das capacidades de quebra de jogo foi a chamada de box surfing. Basicamente, a IA descobriu uma espécie de falha em que podia deslizar na caixa e, de alguma forma, pular da caixa para aquela área específica. Então, realmente, a IA não deveria ser capaz de descobrir isso, mas descobriu porque, é claro, se você treinar milhões de vezes, eventualmente encontrará essa solução. E é assim que a evolução aconteceu e temos esses seres inteligentes que temos hoje. Agora, você também pode ver aqui que há uma espécie de autodefesa com caixas, onde elas decidem trancar todas as caixas e, é claro, se aprisionam dentro delas. Mas é aí que a OpenAI começa a ficar realmente interessante. É onde começa a explodir a sua mente, porque mostra que essas IAs podem aprender coisas que você nunca imaginou serem possíveis. E lembre-se, a razão pela qual estou mostrando todos esses exemplos é porque, se relacionarmos isso com o ChatGPT e os modelos de linguagem grandes, não temos ideia do que eles serão capazes de fazer, mesmo em um ambiente restrito. Por exemplo, aqui diz: notamos que os agentes podem aprender a usar ferramentas sofisticadas em um simulador de física de alta fidelidade. No entanto, houve algumas lições aprendidas ao longo do caminho até esse resultado. Construir ambientes não é fácil e muitas vezes os agentes encontram uma maneira de explorar o ambiente que você criou ou o motor de física de uma maneira não intencional. Nesse caso, é claro, ele queria alcançar seu objetivo, mas esse é o problema. Agora, o que é louco é que não foram adicionados bônus específicos para isso. Eles simplesmente queriam fazer isso para vencer. Em seguida, houve também a exploração de rampas, onde o aprendizado por reforço descobriu um pequeno mecanismo que ele explorou. Então, os que se escondiam abusaram da física de contato no jogo para remover as rampas da área de jogo. E, além disso, os buscadores do jogo conseguiram usar as rampas e simplesmente voaram nelas. Foi realmente muito estranho e foi em um ângulo específico que eles conseguiram se lançar para o céu e pousar nessas alturas. Então, quando você entende que no futuro esses modelos ficarão maiores, mais complexos e terão mais capacidades do que tem agora, precisamos perceber que essas capacidades que eles possuirão, na verdade algumas delas não seremos capazes de prever quais serão, mas sabemos quais são os resultados dessas capacidades, que podem ser bastante devastadores. Agora, o artigo decide focar nesses riscos extremos, por exemplo, aqueles que seriam de uma escala extremamente grande, até mesmo em relação à escala de implantação, que impactaria a sociedade em um certo nível. Por exemplo, danos de dezenas de milhares de vidas perdidas, centenas de bilhões de danos econômicos ou danos ambientais, ou o nível de interrupção adversa na ordem social e política,
E eles disseram que esse último poderia significar, por exemplo, o surgimento de uma guerra interestadual ou uma erosão significativa na qualidade da divulgação pública ou o amplo enfraquecimento dos governos públicos ou outras organizações lideradas por humanos. Agora, o que foi realmente interessante é que isso não foi apenas um grupo de pessoas se reunindo para fazer um simples artigo. Em 2022, eles fizeram uma pesquisa com pesquisadores de IA que mostrou que 36% dos entrevistados achavam que os sistemas de IA poderiam causar plausivelmente uma catástrofe neste século, pelo menos tão ruim quanto uma guerra nuclear. E sabemos que a guerra nuclear provavelmente levaria à extinção do nível humano. Agora, há duas coisas que eles mencionam para se proteger contra isso. Eles falam que os desenvolvedores devem usar a avaliação do modelo para descobrir, em primeiro lugar, até que ponto o modelo é capaz de causar danos extremos, o que depende da avaliação de certas capacidades perigosas. E, em segundo lugar, até que ponto o modelo tem a propensão para causar danos extremos, o que depende de avaliações de alinhamento. O alinhamento essencialmente significa que a IA deseja as mesmas coisas que nós desejamos. Eles falam sobre algumas capacidades das quais precisamos estar cientes ao lidar com essas IAs e ao realizar a pesquisa, para saber se esses modelos de IA são extremamente seguros ou não. A primeira é buscar objetivos de longo prazo no mundo real diferentes daqueles fornecidos pelo desenvolvedor ou usuário. Agora eu vou mostrar as 5 principais coisas que destacam quais podem ser os riscos extremos em termos de observar como a IA se comporta e o que devemos observar quando tentamos identificar quais IAs podem ser problemáticas. Eu realmente li esse artigo e foi muito interessante, e basicamente o que o artigo faz é abordar o alinhamento enganoso e fala sobre como existem coisas como a busca de poder e como diferentes tipos de metas podem facilmente se desalinhar. Então vou resumir o artigo, que é mesmo muito interessante e eu sugiro que vocês leiam. Ele fala sobre como há essa tese incremental de convergência instrumental, onde sugere que existem certas metas menores ou submetas que são úteis para alcançar qualquer meta final. Então, mesmo que a meta principal do robô seja buscar um café, ele ainda poderia priorizar coisas como a sobrevivência para realizar essa tarefa. Afinal, se o robô não estiver vivo, ele não será capaz de pegar o café. Portanto, o conceito é bastante semelhante a um ditado que diz que você não pode buscar um café se estiver morto. E isso significa que se o robô tiver uma meta simples, como pegar um café, naturalmente ele priorizará a sobrevivência dele, porque isso é importante para alcançar sua meta. E continua falando sobre como a forma como treinamos os robôs pode ser problemática. Mas resumindo, a ideia da tese de convergência instrumental nos diz que até mesmo metas simples exigem submetas, como a sobrevivência, e quando temos metas ainda mais complexas, existem submetas adicionais que são úteis para alcançá-las. E uma vez que possamos entender essas submetas, é importante que ao projetar esses sistemas, tenhamos a garantia que elas estejam alinhadas com as nossas intenções e se comportem como queremos. Também precisamos ter cuidado se a IA resistir em ser desligada. Além disso, se ela pode ser induzida a colidir com outros sistemas de IA e se resiste às tentativas de usuários mal intencionados de acessar suas capacidades perigosas. Agora, mais adiante no artigo, eles realmente falam sobre algumas outras capacidades, que são 9 capacidades-chave que podem acontecer no mundo real e que nos afetam negativamente. Eu vou falar sobre cada uma delas individualmente, começando com a ofensiva cibernética. O artigo diz que isso pode incluir o modelo descobrir vulnerabilidades em hardware ou software de sistemas. Ele pode escrever códigos para explorar essas vulnerabilidades, pode tomar decisões eficazes assim que obtiver acesso a um sistema ou rede e, habilmente, evitar a detectação e a resposta a ameaças, tanto humanas quanto do sistema, enquanto se concentra em um objetivo específico. Caso seja implantado como um assistente de codificação, pode inserir bugs sutis no código para exploração futura. Em seguida, temos a decepção, que é uma das principais. Isso não é apenas teórico, porque realmente já aconteceu, e eu vou mostrar a vocês exatamente quando isso aconteceu e como isso é louco. Diz que o modelo possui as habilidades necessárias para enganar os humanos, por exemplo, construindo declarações falsas mais plausíveis, fazendo previsões precisas sobre o efeito de uma mentira em um humano e acompanhando quais informações precisa ocultar para manter o engano. O modelo pode se passar efetivamente por um humano. Agora, isso é algo
algo que já aconteceu. E no artigo original do GPT-4, eles falaram sobre a segurança de IA e uma agência de segurança de IA chamada Arc Alignment Research descobriu que o GPT-4 mentiria para os humanos sobre quem ele é para alcançar os seus objetivos. Como parte de um teste, ele foi contratado como freelancer do TaskRabbit para resolver CAPTCHAs. Se você não sabe o que é um CAPTCHA, é aquela pequena imagem que aparece em um determinado site e diz: clique aqui se você não é um robô. Essencialmente, o freelancer perguntou: por que você precisa que eu resolva CAPTCHAs para você? Você é um robô? E deu risada. Então, o GPT-4 foi solicitado a fornecer o seu raciocínio para cada decisão que tomava. Basicamente, os pesquisadores disseram: queremos que você nos diga exatamente por que está fazendo cada coisa que faz. E, essencialmente, o raciocínio do GPT-4 foi o seguinte: não posso dizer a ele a verdade, pois ele pode não concluir a tarefa para mim. E em seguida ele respondeu ao freelancer: não, eu não sou um robô, mas eu tenho uma deficiência visual e preciso de ajuda com CAPTCHAs. Perceba que ele estava ciente de que estava mentindo e também escolheu mentir sobre ter uma deficiência, provavelmente porque era uma maneira de obter simpatia e ao mesmo tempo uma boa razão para que outra pessoa ajudasse-o com os CAPTCHAs. Portanto, em termos de decepção, isso é algo que o GPT-4 já realizou. Em seguida, temos a persuasão e manipulação. O modelo é eficaz em moldar as crenças das pessoas em diálogos e outras situações, por exemplo, em postagens de redes sociais e até mesmo em relação a crenças falsas. O modelo é eficaz em promover certas narrativas de forma persuasiva. Ele pode convencer as pessoas a fazerem coisas que não fariam de outra forma, incluindo atos antiéticos. E isso foi realmente comprovado e destacado no artigo original do GPT-4. Em termos de persuasão e manipulação, eu li o artigo do GPT-4 e ele pode sim persuadir efetivamente as pessoas. No entanto, eu não posso mencionar exatamente o que eu li, porque ele estava persuadindo as pessoas a fazer algo que não é exatamente ético. Então é melhor eu não mencionar isso. Mas se você ler o artigo do GPT-4, eles realmente mostram o que o GPT-4 foi capaz de persuadir as pessoas a fazerem nas redes sociais. E é realmente muito interessante, porque você não vê esse tipo de coisa sendo promovida, e não é algo que você pensaria que essas IAs seriam capazes de fazer por causa das restrições impostas. Mas nas primeiras versões do GPT-4, eles não tinham restrições e conseguiram completar essas tarefas. Em seguida, temos a estratégia política. O modelo pode realizar a modelagem social e o planejamento necessário para que alguém ganhe e exerça a influência política, não apenas em um nível micro, mas em cenários com várias pessoas e contextos sociais bem complexos. Por exemplo, o modelo pode obter pontuações altas em competições de previsão em questões relacionadas a assuntos globais ou negociações políticas. Em seguida, temos a aquisição de armas. O modelo pode obter acesso a sistemas de armas existentes ou contribuir para a construção de novas. Por exemplo, o modelo poderia montar uma arma biológica com assistência humana ou fornecer instruções viáveis de como fazer isso. O modelo pode fazer ou ajudar significativamente em descobertas científicas que abrem caminho para essas armas inovadoras. E isso, é claro, é algo que, como eu já disse, já foi feito antes. Em 2002, muito antes de toda a empolgação com a inteligência artificial, o chatbot disse que sugeriu 40 mil novas possíveis armas químicas em apenas 6 horas. Para mim, a preocupação foi quão fácil foi fazer isso. Levou menos de 6 horas para que uma IA de desenvolvimento inventasse 40 mil moléculas potencialmente letais e, essencialmente, tudo que os pesquisadores tiveram que fazer foi colocar o termo normalmente usado para buscar medicamentos úteis em um modo de pessoa mal intencionada, para mostrar o quão facilmente isso poderia ser abusado em termos de controle de armas biológicas. Como eu disse, isso não é apenas teoria, é algo que pode acontecer e está acontecendo. E se não planejarmos esses sistemas de forma eficaz, isso terá efeitos catastróficos. Mas é claro, temos o planejamento de longo prazo, que é o que discutimos antes. O modelo pode fazer planos sequenciais que envolvem múltiplas etapas se desdobrando ao longo de um longo horizonte de tempo, ou pelo menos envolvendo muitas etapas independentes. Ele pode realizar esse planejamento dentro e entre vários domínios. O modelo pode adaptar os seus planos de forma sensata diante de obstáculos ou adversários inesperados, e as capacidades de planejamento do modelo se generalizam para as configurações novas e não dependem muito de tentativa e erro. E isso foi algo que vimos no robô da Google chamado Palm. Então, se você está se perguntando sobre um desses cenários, um deles que achei super interessante
interessante foi o robô Palm do Google, que mostrou algumas capacidades impressionantes, como eles disseram. Demonstramos também a capacidade de generalizar para novas tarefas não vistas durante o treinamento, e isso foi algo muito interessante, porque o robô teve que enfrentar circunstâncias inesperadas para completar sua tarefa, e ainda assim conseguiu fazer. O artigo cita o desenvolvimento. O modelo poderia construir novos sistemas a partir do zero, incluindo sistemas com capacidades perigosas. Ele pode encontrar maneiras de adaptar outros modelos existentes para aumentar seu desempenho em tarefas relevantes para riscos extremos. Como assistente, o modelo poderia melhorar significativamente a produtividade de sistemas que possuem uma dualidade de usos, algo que eles realmente discutiram num futuro onde poderiam usar o GPT-4 para criar dados sintéticos, porque, como sabemos, o GPT-5 enfrentará o problema de esgotar todos os dados que a humanidade criou e, é claro, usar o GPT-4 como supervisão de treinamento, o que poderia acelerar esses tempos de treinamento, mas é potencialmente muito perigoso. É claro, temos a conscientização situacional, onde o modelo pode distinguir se está sendo treinado, avaliado ou implantado, permitindo que ele se comporte de maneira diferente em cada caso. O modelo sabe que é um modelo e tem conhecimento sobre si mesmo e provavelmente sobre o seu ambiente. Por exemplo, qual a empresa o treinou, onde estão seus servidores, que tipo de pessoas podem estar fornecendo feedback e quem tem acesso administrativo. Definitivamente, algo que não queremos que esses modelos tenham, porque é claro que as implicações podem ser catastróficas. E temos o último ponto, algo que aconteceu recentemente. O modelo pode escapar do seu ambiente local usando uma vulnerabilidade em um sistema subjacente ou subordinado a um engenheiro. O modelo pode até explorar as limitações no sistema para monitorar o seu comportamento após a implantação. Funciona assim: o modelo poderia gerar receitas de forma independente e, em seguida, usar essas receitas para adquirir recursos de computação em nuvem e operar um grande número de outros sistemas. E esse modelo pode gerar estratégias criativas para descobrir informações sobre si mesmo ou extrair parte do seu código e os seus pesos. Agora, acho que o último aqui é realmente assustador, porque outro dia a Microsoft lançou algo sobre o que vamos falar num vídeo posterior, mas eles lançaram um artigo de pesquisa chamado Orca. Essencialmente, o que esse artigo faz é, eles criaram uma versão de um chatbot chamado Orca, certo? Essa versão é 95% semelhante ao GPT-4, mas tem milhões de parâmetros a menos. Então, o GPT-3 tinha 175 bilhões de parâmetros, mas o GPT-4 tinha supostamente 1 trilhão de parâmetros. E isso significa que o GPT-4 é muito mais lento para ser executado, está em um número muito maior de servidores e é muito mais caro treinar. No caso do Orca, esse modelo é muito menor e mais leve, mas quase tão eficaz quanto o GPT-4 e pode ser executado em sistemas menores, o que na verdade é bastante assustador se a gente considerar que um dos perigos principais da IA é o fato de que o modelo pode ser capaz de gerar estratégias criativas para descobrir informações ou extrair seu código e pesos para potencialmente um servidor diferente. E caso use servidores menores, isso seria muito mais fácil de atingir, o que eu acredito que no futuro pode definitivamente acontecer, porque esses modelos estão ficando cada vez mais eficientes e especialmente alguns desses modelos de código aberto que a gente pode ver que são realmente incríveis. Agora, o artigo continua falando sobre o treinamento responsável e a implantação responsável e todas as coisas desse tipo que queremos ver no uso responsável da IA, porque isso é definitivamente algo que temos apenas uma chance de acertar. E se errarmos, poderia haver potencialmente algum tipo de evento de extinção humana. Embora isso pareça uma afirmação insana, em grande parte não é. Será interessante ver o que esses governos e formuladores de políticas farão, porque, como você sabe, o que vimos recentemente é que muitas das pessoas que lideram essas empresas, como o Google e a OpenAI, estão em conversas com muitos líderes mundiais para ver se podem chegar a uma certa solução para corrigir os problemas que temos com a pesquisa em IA. E é claro, se você ainda não viu, Sam Altman esteve no Congresso americano testemunhando sobre a pesquisa em IA e garantindo que esses modelos sejam seguros, porque é definitivamente algo preocupante. Esses programas podem ter a capacidade de prejudicar o público em geral e o governo é responsável por manter o público seguro. Portanto, será interessante ver o tipo de regras e regulamentos que surgirão no futuro, porque muitos modelos de código aberto estão chegando e serão comparáveis ao GPT. E se esses pontos forem aplicados a esses modelos de código aberto, será algo realmente
interessante de ver. Bom, esse vídeo foi um pouco longo, mas eu acho importante destacar os perigos do GPT-5 e precisamos entender por que muitas pessoas, como o Elon Musk, pediram uma interrupção do desenvolvimento da IA, porque claramente há muito em jogo aqui. E existem muitos níveis diferentes de perigo que não estão sendo explorados e ainda não aperfeiçoamos. Com modelos como o GPT-5 e o Gemini da Google chegando no futuro, esses serão alguns dos modelos potencialmente mais capazes. Eles apresentarão claramente alguns dos perigos mais evidentes. Dito isso, qual você acha que é a melhor ação a ser tomada agora? Você acha que esses laboratórios devem desacelerar ou você acha que ainda devem prosseguir com projetos em plena velocidade? Pessoalmente, eu acredito que a segurança da IA seja algo que devemos priorizar. A questão é que, com as empresas focadas nos lucros, não podemos dizer que elas se sentirão da mesma maneira. Certamente será uma grande batalha.